Bem-vindos ao podcast da A Oliveira Advogados. Iremos abordar hoje um assunto de grande relevância que é LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Eu sou Alberto Oliveira, sócio da Oliveira Advogados, sócio fundador, e estou aqui com uma autoridade e DPO no assunto dessa Lei Geral de Proteção de Dados, Dr. Fábio Soares, que nos explicará muitas dúvidas do dia a dia e um assunto novo que as empresas pensam que podem talvez implantar ou se der, né? Mas na realidade é uma obrigação que está pegando todo mundo de calça curta. Dr. Fábio, iremos abordar hoje um assunto que realmente até eu tenho dúvida, mas como se trata de um assunto que você é autoridade, iremos começar a explorar bastante todas essas dúvidas para podermos auxiliar e também tirar dúvida dos nossos, quem nos acompanha no nosso podcast, aos nossos ouvintes, tá bom? Ótimo. Então tá joia. O Dr. Fábio é sócio também da Oliveira Advogados, como eu falei agora há pouco. O Dr. Fábio, fora ser autoridade no assunto, ele vai explicar com palavras muito fáceis para a gente todo esse mundo de LGPD. Há quanto tempo que isso já está sendo obrigatório para as empresas? Como começou isso? Olha, Alberto, primeiro eu queria dizer que é uma satisfação estar aqui nesse podcast, né? É muito bacana estar aqui podendo dividir nosso conteúdo com o nosso pessoal que acompanha nas redes sociais. Bacana. Né? E a LGPD é uma lei nova, né? E a Oliveira Advogados está sempre antenada nas novas tendências e das novas necessidades de mercado e não poderia ser diferente com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a LGPD ela tem a sua origem realmente no GDPR, que é o regulamento europeu. Né? Então, no Brasil, em 2018, começou a vigorar a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E a gente começou a ter um desenvolvimento aí das questões administrativas, né? Foi criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e paulatinamente ela foi se estruturando ao ponto de chegar agora no momento em que ela já está atuando e fiscalizando. Né? Então, é importante que as empresas estejam atentas realmente, né? Hoje, o prazo para regulamentação já se expirou, então as empresas que tratam dados pessoais, empresas e pessoas físicas que tratam dados pessoais dentro da sua operação, elas precisam estar adequadas. Ah, correto. Só um complemento que eu falei do Dr. Fábio, que é uma autoridade no assunto. O Dr. Fábio também faz parte, o Dr. Fábio vai falar melhor, da OAB, do Conselho. Comenta onde você está inserido hoje na OAB. A gente trabalhou na OAB, né? A gente fez no biênio em que 2020 e 2021, né? Nós tivemos aí à frente da seção que é responsável pela proteção de dados pessoais, criação de conteúdos, verificação, né? Então a gente já está bem antenado nessa situação, nessas questões relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados, no âmbito jurídico, né? E também no âmbito das demais áreas, porque a LGPD, né, a adequação à LGPD não é só questão jurídica, a OAB está muito bem representada com relação à questão da Lei Geral de Proteção de Dados, porém uma adequação à LGPD é um necessário conjunto de forças, né? Então precisa ter dentro de um projeto de adequação ao LGPD, tem a parte jurídica, tem a parte de segurança da informação e tem a parte de revisão de processos internos. Correto. Então, a gente lá na Oliveira, nós temos aí uma equipe multidisciplinar e a gente faz esse tipo de adequação e temos tido bons resultados nos nossos clientes. Correto. Uma pergunta. Quais empresas se aplica essa regra, a lei da LGPD? Essa é uma pergunta muito boa, Alberto, porque essa lei se aplica a todo mundo. Qualquer porte de empresa? Toda e qualquer empresa. E não só empresas, pessoas físicas também. Ah, também. Se você tem uma operação que ofere lucro
seja você pessoa física ou jurídica, Tá. e você tem dentro da sua operação, dentro das suas atividades cotidianas, o tratamento de dados pessoais, que eu vou explicar claramente o que é tratamento de dados pessoais, você tem que estar adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Tá. Então, por exemplo, não tem porte, não se tem... porventura, exatamente, não há porte, não tem distinção. Às vezes a empresa é uma pequena empresa, né? Ela é uma empresa com poucos funcionários e tem um fluxo de dados gigantescos, né? Porque trabalha com tecnologia, por exemplo, porque tem uma grande quantidade de e-mails de pessoas físicas cadastrados e elas têm um potencial de eventualmente ter um vazamento e causar algum prejuízo muito maior do que eventualmente uma empresa que é grande, porém não tem tantos dados pessoais. Todas as empresas têm, não tem como você ter um CNPJ sem tratar dado pessoal, porque pelo menos os dados pessoais dos seus funcionários você vai tratar. Tá. Então isso se aplica à pessoa jurídica e às pessoas físicas também. Exatamente. Basta, como você disse, Oferir lucro. Exatamente. Poxa, bacana. Mas o que é dado pessoal? O dado pessoal é todo dado que identifique diretamente uma pessoa ou que possa vir a identificar. Um número de telefone, se eu pegar aquele número de telefone, eu consigo descobrir de quem é aquele número de telefone. Então eu identifiquei uma pessoa através de um dado que pode potencialmente identificar a pessoa. Então e-mail, número de telefone, residência, a sua carteira de trabalho, por exemplo, um prestador de serviço, um representante comercial dentro de uma empresa que trabalha como pessoa física, por exemplo, ele tem todos os dados pessoais, RG, CPF, tudo que possa, de alguma forma, identificar uma pessoa singular é um dado pessoal. Ok. Em cima disso, e essas empresas, essas ligações que não são poucas, que todo mundo recebe, com informações que são compradas de forma ilícita, e que ficam ligando no teu celular, no telefone das pessoas, e você nunca passou o telefone para ninguém. Exato. Como que funciona isso? Quais são as sanções para esse tipo de coisa? Se aplicam na realidade? Sim, o que acontece? Um dos grandes objetivos, tanto lá na Europa com o GDPR, quanto no Brasil com a Lei Geral de Proteção de Dados, é exatamente coibir esse tipo de prática. Não se pode imaginar hoje em dia, dentro de um processo de desenvolvimento, de uma consciência de proteção de dados, né? Porque às vezes a gente acha que é só meu dado. Não é, o seu dado tem valor. Né? Então você tem que ter isso protegido, você tem direito a ter isso. Inclusive foi alçado a direito fundamental. Está lá no artigo 5º a proteção de dados pessoais. Né? Teve uma emenda constitucional nesse sentido. Então, essas empresas que compram, que fazem lá o enriquecimento de dados, por exemplo, e pega lá o telefone, um e-mail e consegue descobrir CPF, RG, até o salário de uma pessoa através de pesquisas e, enfim, por mecanismos que não são lícitos, isso aí é um alvo forte. O pessoal da Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem a intenção de reprimir com vigor. E aí tem... O que é o vigor? Multa? Tem multa. Existe uma multa que pode chegar a 50 milhões de reais por infração. E também tem uma outra penalidade que é muito importante, que é o impedimento do tratamento de dado. Você perde o cara porque, por exemplo, uma empresa que tem todo um portfólio de informações que ela conseguiu levantar se não tiver uma base legal para tratamento, você pode ser impedido de prosseguir com esse tratamento. O que pode até ser pior do que uma multa, porque inviabiliza a operação empresarial. Tá, uma curiosidade. Essa sanção é só no aspecto da LGPD, no aspecto civil ou também criminal? Não, a LGPD ela é uma lei que tem desdobramentos de ilícito civil. Não tem na LGPD tipos penais como crime pela utilização e produção de dados, porém são sanções que podem ser expressivas e inclusive inviabilizar a atividade de uma empresa. Você poderia dar, por exemplo, alguns exemplos desse tratamento dos dados? Então, por exemplo... Para ficar mais fácil para todo mundo que é leigo poder entender? Claro. Você imagina numa empresa, imagina o RH de uma empresa. O RH é algo assim bem sensível, né? Tem muito tratamento de dado pessoal. Você imagina uma admissão de um funcionário, por exemplo. Antes da admissão você vai ter uma seleção. A seleção, alguém vai te mandar um currículo.
Correto. Como que entra esse currículo na empresa? Uhum. A pessoa entrega esse currículo fisicamente para você, com os dados pessoais dela, né? Ou então você tem, eventualmente, um contrato com uma dessas empresas de agenciamento de funcionários, é uma outra entrada. Então entra pelo currículo impresso, entra também por um contrato que você tem de prestação de serviço com uma empresa que faz, que viabiliza esses currículos. Você precisa mapear todas essas entradas e verificar se você tem uma base legal para manter esse dado pessoal dentro do seu banco de dados, porque a partir do momento em que você fez uma seleção, 20 candidatos, selecionou um, esse um você vai prosseguir com ele. Os demais você não tem necessariamente que manter esses dados pessoais ali guardados, você tem que descartar, né? E eventualmente numa outra seleção pede-se novos currículos. Então currículos, carteira de trabalho, um e-mail, o RG, o telefone, dados, por exemplo, dados bancários, ou então, por exemplo, assim, plano de saúde. Então tudo isso que você tem em relação aos seus funcionários e também a prestadores de serviços externos, você tem que ter mapeado e assegurado. Tá. Já entendemos que isso se aplica a todas as pessoas jurídicas e pessoas físicas também. Exatamente. Basta auferir lucro, certo? Exato. Porém, as empresas de pequeno e médio porte, eu sei que vale para todas, tá? Mas pequeno e médio porte, como que funciona para que ela tenha não só a proximidade de uma consultoria disso, porque ela precisa para poder implantar, como que se implanta e como que as empresas devem agir no dia a dia, principalmente aquelas que ainda não buscaram se adequar ao LGPD. Como funciona? Existem aí no mercado vários frameworks que são os métodos de... Traduz o que é isso aí. Framework é um passo a passo para você chegar a um objetivo. Okay. Nosso objetivo aqui é adequação ao LGPD. Okay. Nós temos aqui na Oliveira Advogados, nós temos utilizado e temos utilizado com bons resultados um esquema que a gente faz um assessment, que é um diagnóstico. Okay. A gente entende como que é a empresa, verifica se eles têm uma cultura de compliance já dentro da empresa, porque a LGPD não é nada além de compliance, de uma parte do compliance aplicada à proteção de dados pessoais. Então entender até que ponto a empresa tem os seus processos internos mapeados, se a pessoa do RH sabe consegue enxergar todas as atividades que ela faz no dia a dia, e em todas as áreas, né? O pessoal do comercial, o pessoal de marketing, o pessoal operacional e tudo mais, jurídico. Então, a gente faz uma foto inicial. Com base nessa foto inicial, a gente vai conseguir entender quantas horas a gente vai precisar para adequar efetivamente na segunda etapa. Então, a gente faz essa primeira etapa e a segunda etapa, a adequação em si. Tá. Agora, é necessário, para se implantar, adequar, né, ao LGPD, uma empresa ao contratar, ela tem que contratar o quê? Um advogado e uma consultoria? Como que funciona esse conjunto, ou o esforço do quê? De advogado com o quê para poder implantar? Uma empresa contrata só um advogado? Acho que não, né? Ele contrata só uma consultoria. Como que funciona isso? O ideal para o empresário é contratar alguém que vai resolver o problema dele. Mas é obrigatório ter a parte jurídica, mais a outra parte? Ninguém consegue adequar uma empresa LGPD sendo advogado, ou apenas segurança da informação, ou apenas questão relacionada à revisão de processos. Precisa ser uma sinergia entre as equipes. Então, a gente tem aí a gente entrega um serviço de ponta a ponta, é um end-to-end, que a gente costuma dizer. Então, a gente vai resolver o problema do empresário por um todo. Então, a gente tem a equipe, a gente tem parceiros, e a gente conseguiu desenvolver uma equipe, né, que consegue fazer o mapeamento de todos os processos, verificar todos os gaps de segurança da informação que existe na empresa,
e também a questão jurídica, porque sem uma base legal, existem bases legais para o tratamento do dado pessoal, consentimento, obrigação legal, legítimo interesse. Isso aí quem vai analisar cada um dos, por exemplo, vão ser mapeados os processos. Dentro de cada um desses processos, o advogado vai dizer qual é a base legal. Ah, vai validar. Vai validar. Ah, tá, ok. Exatamente. Tá. Né? Então, não basta mapear, precisa ser validado juridicamente. Se não houver a possibilidade de uma validação, vai ter que encontrar uma forma para continuar esse processo e aí sim ter uma validação. Qual que é o órgão fiscalizador do LGPD? É a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É um órgão que é atrelado ao Poder Executivo. Uhum. Né? Então, eles foram instituídos, aos poucos eles foram se organizando e hoje eles já têm aí várias regras pré-estabelecidas de conduta que os empresários precisam estar atentos, e aí vem a questão da assessoria jurídica para conseguir estar adequado a todos esses requisitos que estão sendo determinados pela autoridade nacional. Por falar em autoridade, você como autoridade da LGPD, como que você vê, não vou dizer a propaganda, né? Mas como está esse assunto para poder chamar atenção, esclarecer as empresas da obrigatoriedade de se enquadrar, seja lá o tamanho, o porte que for, porque a gente percebe no dia a dia e no nosso trabalho que muitas empresas ainda não estão dando o devido valor para isso. Primeiro, vamos pegar outro exemplo de uma atividade que, por sinal, faz parte do nosso grupo de empresas, que é a contabilidade, Sim. que trabalha com empresas e com muitas informações, né? Exatamente. Confidenciais, como você disse também, a segurança, né, da informação. Todo tipo de empresa, mas em especial empresas de contabilidade, que tem todos os tipos de informações possíveis, Exatamente. inclusive RH que você comentou. Como que você vê que isso está sendo divulgado para chamar atenção, para que as empresas se enquadrem nisso? E qual o risco de elas não se enquadrarem amanhã e terem aí um problema sério ou até serem multadas? O que acontece? Existem aí no mercado vários tipos de possibilidade de adequação. Né? Existem aí algumas empresas que viabilizam ali um software e é aquela coisa do faça você mesmo. O faça você Funciona? O faça você mesmo na prática, ele não funciona, porque você precisa ter um olhar de fora para identificar, porque às vezes a própria empresa mapear os próprios processos internos, ela não consegue enxergar. Precisa alguém que sente com cada uma das áreas e vai questionando, mas você não faz isso? Mas quando você vai fazer o e-social, por exemplo, você não entra em tal site? E aí vai provocando, e aí, se uma coisa, por exemplo, a empresa mapeou 30 processos por conta própria, se tiver alguém fazendo um auxílio e... um double check e dizendo, perguntando, questionando, sobe para 70 processos. É uma expressão facilmente. que tem no mundo contábil, né? Quem audita não contabiliza. Quem contabiliza não audita. Exatamente. Mais ou menos isso? Precisa ter uma distinção, e também o empresário e às vezes os funcionários não conseguem enxergar a operação como um todo. Tá, Precisa de alguém para ajudar a demonstrar e provocando. Mas não é assim. E como é assim? E a pessoa é verdade, tem mais isso, tem mais aquilo outro. Então o processo que você mapeou 30 processos por conta própria, não faça você mesmo, se tiver alguém lá te ajudando, vai ter facilmente 70, 80, 100 processos. Correto. Como estamos abordando as dúvidas da LGPD? Aí você explicou muito bem que envolve pessoa jurídica, pessoa física. Que as empresas precisam realmente dar atenção para isso, para não ter uma sanção amanhã lá, ter um problema sério, né, com o órgão regulador, fiscalizador sobre isso. Exatamente. E mostrando também a importância que é um compliance, né? Hoje em dia, até mesmo para se contratar um trabalho, empresas para fazer contrato, seja lá do que for, ou uma fábrica, distribuição, tudo passa por um contrato que envolve, tem uma cláusula muito grande lá, né? Compliance, né? Exatamente. Muito importante.
Porém, no dia a dia disso, esse processo para adequar, você consegue assim explicar, dando para a gente assim um desenho. Uma empresa vai começar hoje a se adequar. Ela contratou o seu trabalho, ela contratou uma consultoria para implantar do zero o LGPD. Sim. Como que funciona esse processo para se adequar? Então, começa o processo com algumas entrevistas. A gente conversa com o pessoal, a gente identifica pessoas que vão ser, que a gente entende como capacitadas a dar mais informações, normalmente pessoas que estão há mais tempo na empresa, Tá. pessoas que conhecem a operação empresarial, né? Então, conversa individualmente com essas pessoas e vai mapeando os processos, vai conhecendo o que tem dentro de cada área, o que ele faz. E aí a gente vai verificar todos os processos do cotidiano dessa empresa. O que faz cada área e vai escrevendo, vai mapeando, vai planilhando. O segundo passo é verificar se dentro desses processos, uma vez mapeados, você tem dado pessoal. Porque aqui a gente não está falando de dado empresarial. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai te fiscalizar, ela não quer saber se você protege o seu dado confidencial empresarial. Isso aí é uma necessidade. Isso aí é uma necessidade efetivamente, você precisa proteger esse dado, mas você não tem um problema com a LGPD não protegendo. Então, nesse momento, a gente vai encontrar dentro de cada uma das atividades mapeadas onde tem dado pessoal, e aí proteger, e aí criar mecanismos. Por exemplo, acesso. Por que que todo mundo que está logado na rede precisa ter acesso a todas as informações? Não, eu preciso saber o mínimo necessário para executar a minha atividade. Tem uma expressão que eles trazem lá do direito da GDPR, at least needed to know. O mínimo que você precisa saber para executar com eficiência a sua atividade. Não tem necessidade de o cara que é, por exemplo, comercial ter acesso por exemplo, dados do RH, por exemplo. Então, esse tipo de trava vai ser o pessoal da segurança da informação que vai fazer. O mapeamento, o pessoal da melhores práticas e revisão de processo. E tudo validado pelo jurídico. Essa união de forças, como eu perguntei, do advogado na parte jurídica com uma consultoria para se fazer esse trabalho, a adequação, necessariamente passa-se por TI ou não, essa segurança da informação? A consultoria para unir com a parte jurídica é geralmente quem conhece bem de TI? Ou eu estou falando algo que teoricamente, o TI ele é mais relacionado ao hardware, ao software, a questões. Segurança da informação é mais amplo. Tá. Segurança da informação sai de dentro do computador. Tá. Então, por exemplo, assim, se você tem, e isso acontece ainda, você tem um arquivo com pastinhas, e essas pastinhas têm documentos que possam ter dados pessoais, a segurança da informação vai criar uma política dizendo que aquela pastinha tem que ficar fechada a chave e só a pessoa responsável, que é o fulano de tal, tem acesso a essa chave para abrir aquele arquivo, aquela pastinha. Isso não tem nada a ver com TI, mas tem a ver com segurança da informação, porque a informação ela transborda o meio tecnológico dentro de uma empresa. Correto. Então é a segurança da informação. Então, ou seja, hoje alguém que recebe por qualquer trabalho as informações, você tem uma grande responsabilidade por essas, né? E nesse momento, nesse ponto, é importante dividir duas coisas. Existe a figura do controlador dos dados pessoais e do operador dos dados pessoais. O controlador ele é responsável por aquele dado pessoal. Então, voltando ao exemplo da contabilidade, a empresa ela é responsável pelos dados pessoais. E aí, o operador, o contador, a empresa de contabilidade é o operador. E ele age conforme as especificações que foram determinadas pelo controlador. Então, ambos precisam estar adequados, tanto a empresa quanto o prestador de serviço, porque a responsabilidade a rigor num eventual dano é do controlador. Agora, se porventura o operador de dados pessoais, por exemplo, a empresa de contabilidade, não estiver agindo em conformidade com as regras contratuais que existem em relação ao LGPD determinadas pelo controlador, ele puxa para ele a responsabilidade também. Correto. Né? Vamos pegar um exemplo, uma empresa começou a se enquadrar agora para fazer o LGPD. Legal. Tá? Sim. Então, a Oliveira Advogados, exemplo, não tem, contratou hoje, não existe lá o Fábio, uma autoridade para isso, contratou. Quanto tempo se leva para fazer essa implantação?
quanto tempo que perdura esse trabalho? Finaliza? Sim. Como que funciona? Isso depende muito da disponibilidade de tempo da equipe da empresa. Porque é uma interação, é uma assessoria, é uma consultoria. A gente não vai fazer todo o trabalho. A gente vai dar o suporte necessário e vai estar lá. A gente manda a tarefa e a tarefa volta. A gente manda a tarefa e aí isso depende da... E lógico, a gente tem... E o empresário, ele precisa se adequar à LGPD, mas sem deixar de pedalar o seu dia a dia, a atividade empresarial dele. Então ele tem que fazer o dia a dia dele e mais a LGPD. Então isso depende da capacidade deles conseguirem absorver essas demandas. Então, muitas vezes esses processos eles podem demorar de 6 meses a 1 ano, até um pouco mais, se for o caso. Ah, tá, ok. No LGPD, quais são os agentes que vocês falam assim no dia a dia? São tudo perguntas porque, para quem não é da área, Sim, é um tema novo, é um mundo novo, né? Exatamente, Totalmente, né? Claro. Os agentes de tratamento desses dados, como que fala? Vocês falam em controlador, operador? Coloca cada um na sua caixinha, no seu quadrado, para podermos entender. O controlador, como eu estava falando, é o responsável pelo dado pessoal. Então, é aquela empresa que dentro da operação dele, ele tem que tratar esses dados. Agora, o operador é aquele cara que trata em nome do controlador. Por exemplo, eu não posso fazer tudo dentro da minha empresa. Eventualmente, eu tenho uma gestão de RH terceirizada, por exemplo. Então, eu estou tratando o seu dado, o dado pessoal da sua operação em seu nome. Eu sou operador. O controlador é o que trata os dados pessoais, é o responsável por aquele tratamento de dados pessoais, mas ele pode terceirizar essa atividade, como, por exemplo, contratando uma contabilidade. Então, o operador seria a contabilidade e o controlador, a empresa que é o cliente da contabilidade. Por outro ponto, a própria contabilidade pode ser controladora dos seus próprios dados. Por exemplo, os prestadores de serviço, os funcionários da contabilidade, nesse caso, a contabilidade é a controladora, que é a responsável. Né? E outro agente de tratamento de dados é realmente o encarregado de dados, que é o DPO, que é o Data Protection Officer. Tá. E aí existe a possibilidade, e aí a gente avalia caso a caso, existe a possibilidade de você fazer a terceirização completa da figura do encarregado de dados. Mas isso a gente verifica caso a caso e a gente faz o diagnóstico de acordo com a necessidade do cliente. Existe a possibilidade de ter um DPO interno, e aí a gente fala, não, no seu caso, a sua operação é bem complexa, vale a pena ter um cara in office, né, dentro in company, dentro da empresa, fazendo essa atividade de DPO. Entendi. Outra possibilidade, vamos terceirizar porque não é tão complexa, pode trazer tudo para cá e toda a demanda interna trata com o DPO externo. E também tem a questão híbrida. Às vezes tem um DPO interno que ele não é... Porque não há necessidade para você ter um DPO, ele não precisa ser um cara extremamente especializado. Não existe a necessidade de todas as empresas ter um Data Protection Officer certificado e tudo mais. Agora, ele precisa ter um ponto focal lá dentro. Só que ele não vai conseguir fazer frente à demanda. Então, ele precisa ter um suporte externo. Então, esse modelo híbrido, a gente tem visto bastante resultado. Então, o cara está lá no dia a dia da empresa, mas se tiver alguma dificuldade, ele nos aciona. Reporta. Voltando ali, uma pergunta que eu fiz no começo, né? Das empresas, da responsabilidade, das informações, da segurança das informações. Vou pegar um caso prático, tá? Que acontece inclusive comigo. Sim. Então tá bom, eu comprei um apartamento, vou me entregar o apartamento daqui 2 anos, por exemplo, e daqui 1 ano. Geralmente isso que eu vou falar é bem próximo da entrega. Eu começo a receber vários e-mails de empresas oferecendo mobília, oferecendo reforma, oferecendo isso e aquilo. Dizendo, olha, nós somos lá do empreendimento X que você comprou e já estamos fazendo um trabalho para o A, B e C, estamos te oferecendo para um custo melhor, não sei o que lá. Essas empresas que estão com as minhas informações, que eu não sei quem passou, elas por ter entrando em contato comigo, elas não têm uma responsabilidade? Sim. Porque já estão usando dados meus que eu não autorizei. Eu brinco que essas empresas estão com os dias contados.
Porque esse é o grande alvo. Repete isso, por favor. Essas empresas estão com os dias contados, porque uma vez... E a gente o rastro está lá já, né? Lá, tem que ser denunciado. Eu faço um paralelo com o Código de Defesa do Consumidor. Tá. Eu era novo na época que implementou o Código de Defesa do Consumidor, mas eu estudei na faculdade depois de muito tempo, e eu me lembro quando eu era pequeno que era diferente, Alberto. Você sabe muito bem. O cara não tinha aquela consciência de consumidor. Ah, o produto veio quebrado? Ah, tudo bem, paciência, veio quebrado, eu tive azar. Mas não pode ser assim. E foi se criando uma consciência, pô, chegou o produto, eu quero trocar, eu tenho meu direito, eu conheço a lei. Claro. Né? E é a mesma coisa aqui com a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente tem que se indignar com esse tipo de conduta de empresas que utilizam indevidamente nossos dados pessoais e buscam a gente sem ter uma base legal para fazer esse tratamento de dado pessoal. Eu não dei meu consentimento. Inclusive, eu dei o meu dado pessoal para comprar um apartamento. Tudo bem, está executando um contrato, tem que ter seu dado pessoal. Mas eu não dei o meu consentimento para você vazar esse dado pessoal para terceiros, para esses terceiros virem a mim e oferecer mobília, móvel planejado, enfim, todas as possibilidades que vão ser... Com todas as suas informações. Exatamente. Isso não pode ser feito. Você acha que podemos chegar lá na frente a como tem acontecido com várias situações aí do mundo empresarial, mas tudo bem, de controle do governo, do fisco, de termos uma delegacia especializada para atender esses casos? Eu acho que é possível, né? A gente tem visto a autoridade fazendo vários convênios com PROCONs, para aumentar a capilaridade da sua atuação, porque eles estão lá em Brasília, né? E eles precisam ter braços para poder fiscalizar. E tem uma delegacia do consumidor. Exatamente. Então, uma coisa que avançou, né? Então, por exemplo, podemos chegar numa delegacia especializada do LGPD. Pode. Isso pode vir a acontecer em breve. Porque a autoridade já fez vários convênios, inclusive com o PROCON, para conseguir progredir nesse sentido. Mas eu acho, Alberto, que o grande fator de pressão para as empresas efetivamente se adequarem é a pressão do mercado. Os caras, empresas que não estiverem adequadas, elas vão ter dificuldade de fechar contrato. Comercialmente. Porque já vi vários casos da empresa que quer contratar, quero te contratar, mas você está adequado ao LGPD? Então eu já tenho uma trava de compliance, eu não posso nem avaliar a sua proposta. Verdade, Porque muitas têm a cláusula de compliance. Exatamente. E compliance está dentro do quê? LGPD. Exatamente. Verdade, tem razão. É uma vertente da compliance. Se não tiver, vão ficar para trás. Então fica para trás. Não tem nem a proposta analisada. Boa proposta, mas eu não posso nem analisar porque eu tenho uma trava interna. Eu só posso contratar com quem tem LGPD. Vai ser quase um certificado digital. Exatamente. Tem trabalho, não tem, não trabalha. Pois é, exatamente. É verdade, Fábio, e os agentes de tratamento de dados? Como eu disse, os agentes são exatamente o controlador. Mas, por exemplo, eu vi um dia você comentando com muita sabedoria sobre o encarregado de dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Sim. Que é o DPO. O DPO e a NPD. O papel de cada um. Então, o DPO, ele é responsável pela interação da empresa com o titular do dado e quando ele precisa fazer uma interação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tá. Então, eventualmente, o titular de dados ele pode vir a questionar: vocês têm dados pessoais meus sendo tratados na sua operação empresarial? O DPO tem que dar essa informação. Eu tenho seus dados pessoais aqui, eles estão sendo tratados, eles são tratados por decorrência dessas bases legais. Você, por exemplo, você comprou aqui um produto, fez um cadastro, então por decorrência dessa compra, desse cumprimento desse contrato, por exemplo, a gente trata o seu dado pessoal, mas ele está resguardado e tudo mais. Então a gente precisa demonstrar para o titular do dado pessoal, que é um dos agentes, o titular do dado pessoal, que é a pessoa física, ele pode questionar o DPO, então essa interação entre o titular do dado e a empresa é feito pelo DPO, e a interação entre a empresa e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados também é feita pelo DPO, que é o encarregado de proteção de dados. Como você é do meio e pelo teu conhecimento, qual a sua expectativa para que as empresas estejam assim, não na sua totalidade, mas aderindo muito mais à adequação do LGPD
nos próximos 5 anos? Olha, a tua expectativa? A minha expectativa é no sentido de que haja aí um aumento progressivo Considerável. da conscientização das empresas, da necessidade desse tipo de adequação. E vai ser feita, essa consciência vai ser formada realmente pela cultura da proteção de dados, mas principalmente pela pressão do mercado, porque as pessoas vão parar vão deixar de fechar negócio, e também pela atuação da Autoridade Nacional de Fiscalização. Tá. Para a gente finalizar, gostaria que você fizesse um pequeno resumo de dicas importantes para todo mundo que está nos ouvindo, que está nos assistindo, sobre a importância do LGPD por tudo aquilo que já foi aqui falado hoje, mas principalmente dicas e recomendação de uma autoridade como você é, mas até orientando as empresas de pequeno, médio, grande porte e as pessoas físicas. É importante, Alberto, é importante que as empresas elas busquem efetivamente uma adequação, né? Elas busquem um profissional que seja capacitado para efetivamente fazer essa adequação, né? Elas precisam entender o seu processo interno. Eu acho que o primeiro passo para uma adequação LGPD é entender o que você faz efetivamente. Quais são os processos internos, o que você faz no seu dia a dia em cada uma das áreas, e mapear. Uma vez mapeado, já facilita o trabalho, né? Você precisa conseguir mapear os seus dados e aí depois criar políticas. É um processo que é trabalhoso, mas ele vai sendo paulatinamente executado. Então, a grande dica é conhecer a sua operação e contar com uma assessoria que tenha capacidade para poder efetivar o seu trabalho. Tá. Eu falei que era a última, mas não era a penúltima, tá? Tá ótimo. Agora uma curiosidade. Então, por exemplo, hoje, você em qualquer site, em qualquer... Se você no computador ou no seu smartphone, você vai entrar em qualquer programa, existe lá a perguntinha, né? Que aqui temos, se você está de acordo... Sim. Com utilização de cookies, isso, tratamento. Bom, se você não tiver de acordo, você não entra. Você não tem acesso. Tem... Então é assim, ou seja, você tem que aceitar para você poder acessar. Não existe meio termo. Então fala um pouco sobre isso. O que acontece? Isso é eu concordando ou não, tem que aceitar. É a pontinha do iceberg, né? Tem os cookies necessários. Tá. Esses precisam ser aceitos para efetivar ali aquele acesso. Mas tem cookies... Explica para o nosso ouvinte, o leigo, o que é cookies? Cookies são pequenos trocas de mensagens internas dentro do computador que ficam ali informações da sua via de acesso ao computador, né? E faz aquela troca de dados, e aquilo é utilizado para mapear o seu perfil na web. Qual que é o perfil na web? Isso é importante porque as empresas utilizam isso para eventualmente te apresentar informações, para te utilizar seus dados. Utilizar seus dados para te apresentar propagandas, enfim. Existem cookies que são necessários, né? E existem cookies que não são efetivamente necessários. E aí eles têm que estar desmarcados, todos os desnecessários, e se você quiser, você marca, e não o contrário. Tudo habilitado e você vai lá e desmarca. Então isso é uma questão que, por exemplo, aqui é uma questão muito mais de tecnologia da informação, segurança da informação do que jurídico. Seria algo que seria feito exatamente pelo pessoal de segurança da informação. Mas a gente, como advogado e tendo essa equipe multidisciplinar, a gente precisa entender para poder interagir com eles, né? Mas é uma questão de informação relacionada à sua conta e o seu acesso à internet para poder mapear o seu perfil de usuário. Tá. Não sei se passa por LGPD ou não, acho que sim, mas, por exemplo, há um tempo atrás ouvimos que todas essas operadoras iam tomar providências desse telemarketing que fica ligando pra gente, de diversos números, que você vai lá e bloqueia, e aí você bloqueia um, aparece mais 800, e assim vai. Também isso não tinha dado
um pequeno remédio para que isso acabasse? Foi criado funciona? aí um número, né? Se eu não me engano, começa com 30-30. Teoricamente, teria que começar com 30-30. Então, você já identificaria de cara, antes de atender, que é uma propaganda e tudo mais. Mas isso ainda na prática não está adequado. A gente continua recebendo... Então, a festa continua. A festa continua e precisa parar. Eu acho assim, vai ser paulatino. Tá. As coisas vão começar a progredir aos poucos, né? Entendi. Mas esses caras estão completamente descobertos. Tá certo. Olha, temos o privilégio de estar explorando um tema de grande relevância com o Dr. Fábio Soares, que, como eu disse aqui algumas vezes, não só é autoridade no assunto, como também é sócio da Oliveira Advogados. Estaremos no próximos podcast abordando os assuntos relevantes como esse, que com certeza vai esclarecer e ajudar muita gente, inclusive a nós mesmos, que não dominamos todas as áreas, para poder aprender um pouco mais. Né? É uma satisfação, foi muito bacana conversar. Eu espero ter conseguido esclarecer um pouco sobre as dúvidas da área e a gente está à disposição para as pessoas que acompanham nossas redes sociais, para conversar e tirar mais dúvidas e estarmos aí à disposição para os próximos passos. Bacana. Até o próximo podcast.